Graça e paz de Jesus Cristo, meus queridos, aqui é André Politovski, pastor, coach e mentor na comunidade Amadurecendo em Cristo, Pinhais, Paraná. E hoje quero falar sobre o perfil comportamental do DISC influente, mais o perfil de temperamento sanguíneo, que são as mesmas coisas. Se você estudar um pouquinho, você vai perceber, né? Você que participa do mercado de trabalho, você que faz ou fez ou conhece um pouquinho de temperamento, leu, né, o livro do nosso amigo, esqueci agora o nome do autor, meu Deus do céu, dos temperamentos transformados pelo Espírito, você vai perceber, queridos, que esses dois perfis são idênticos. Mas o que é interessante sobre esses perfis? É a questão da transformação. Como você amadurece, como você responde ao Espírito Santo, como você responde à palavra, como você responde a os seus irmãos em Cristo, ou mesmo ao seu chefe, ou mesmo à sua família, e muitas vezes te chamam de um monte de coisas e você nem sabe, né? Mas é por causa do seu perfil. Já foi estudado isso, já foi percebido isso, e hoje nós temos como exemplo Pedro. Pedro era um sanguíneo nato, né? Ele era um sanguíneo puro, impulsivo, falava mais do que devia, começava as coisas e não terminava, era uma pessoa complicada, se comprometia, né? Contraiu Jesus quando falou que iria com Jesus, mesmo que ele morresse, e no fim das contas chegou na hora, vazou, então se compromete e não cumpre, começa uma coisa e não chega ao final, tem dificuldade. Esse é o sanguíneo, esse é o influente. E o que precisa acontecer para que ele se torne maduro? Obviamente, resolver essas questões pendentes de fatos e outras coisas que precisam ser desenvolvidas. E eu trouxe aqui para vocês, vou ler algumas coisas. A principal delas é que o sanguíneo influente ele é procrastinador. Ele sempre empurra as coisas para frente. Se for difícil, então ele vai deixar isso para depois e vai empurrar o máximo que puder para fazer depois. Não gosta de forma alguma de críticas, é uma pessoa que é muito sensível, muito emocional, né? Uma pessoa feliz, obviamente, mas muito emocional. Se alguém fizer uma crítica, ela acaba baixando o semblante. Uma pessoa que precisa melhorar essa questão da gestão das emoções, impulsiva, como eu já disse, a questão de Pedro, precisa de autoconsciência de quem é, saber que é assim, eu preciso ser transformado, a palavra de Cristo precisa me ajudar, eu preciso dar respostas ao Espírito Santo para começar as coisas, mesmo que sejam difíceis, e terminá-las, a melhorar a comunicação, porque a comunicação do sanguíneo influente é muito superficial, né? Ele é muito superficial. Como diz o meu professor de coaching, o influente ele é muito fácil para fazer amigos, mas é horrível para mantê-los. Ele não consegue manter os amigos, não consegue ir para um nível de profundidade. Então tem problema nos seus relacionamentos. Precisa melhorar isso, precisa se aprofundar e não pensar apenas em si próprio. Né? O sanguíneo influente ele é muito egoísta, ele pensa muito no seu prazer, naquilo que é gostosinho, naquilo que é delicioso, naquilo que se ficou chato, ficou difícil, ele pega e vaza, não importa seu relacionamento, não importa o que seja. Então, ele precisa de estratégia, né? Esse sanguíneo influente vai precisar de estratégia para fazer as coisas, para começar e terminar as coisas. Precisa aprender a organização e planejamento, né? Se organizar antes de começar as coisas, que é a grande fraqueza desse sanguíneo, os grandes pontos a serem desenvolvidos desse sanguíneo influente são essa questão de procrastinação, organização e planejamento, se fosse resumir. Né? A gestão no tempo, aprender a gerir o tempo, porque muitas vezes ele começa a trabalhar, conversa, fala e não chega em lugar nenhum. Até um dos testemunhos que o meu professor nos conta, ele diz assim que ele tinha na empresa dele uma pessoa que era sensacional, uma pessoa fantástica, sanguínea e influente. Só que na hora de vender, na hora de fechar a venda, ela não fechava, mas conversava, ficava horas, 1 hora e meia, muitas vezes conversando com o cliente e não fechava. Por quê? Porque na hora do fechamento, o medo de receber um não, o medo de receber uma resposta contrária daquilo que ela imaginava, ela não tinha coragem de ir para o fechamento. Você que é vendedor, provavelmente se é sanguíneo ou influente, você tem essa dificuldade. Você é ótimo em fazer o relacionamento, em apresentar os produtos, mas na hora de vender, de fechar, você tem certa dificuldade. É porque o teu perfil precisa ser aprimorado nesse quesito de fechamento, de gestão de emoções. Você precisa aprender a receber um não. Não é porque estão te rejeitando, não é porque estão te detratando de alguma forma, não, é porque a pessoa não quer comprar e pronto. É simples assim, não tem nada a ver com você. Né? O sanguíneo influente ele acredita que é o centro do universo, que ele é o sol do universo, né? Ele que brilha. Não, calma.
Amém? Você precisa saber para amadurecer diante de Cristo, na empresa, na igreja, na família, onde você estiver. E precisa aprender a escutar e ter disciplina nessa escuta. Quando você for ouvir alguém, eu sei que você tem uma tendência natural em falar, em se comunicar. É uma pessoa altamente comunicativa, mas precisa aprender a escutar os outros, saber o que eles querem dizer mesmo, fazer perguntas. Eu falo aqui para as minhas ovelhas sanguíneas, e eu tenho a maior parte da igreja é formado por sanguíneos influentes. E eu falo para eles, vocês precisam aprender a escutar e perguntar por quê, porque muitas vezes vocês não fazem essa pergunta, por que isso? O que isso quer dizer? E aí se ofendem com coisas que não tem nada a ver, se metem onde não deveriam se meter, e uma pergunta resolveria 90% dos problemas. Então, se você é sanguíneo influente, quer amadurecer em Cristo, quer dar resposta, ser transformado, pegue esses pontos, procure na internet, no Gemini, no GPT, onde você buscar no Google, dá um Google e procure mais sobre isso, como eu posso me aperfeiçoar nisso, né? Como eu posso me aperfeiçoar nessas questões. Amém? E os outros temperamentos te ajudam nisso. E não é porque o outro é desse jeito que você é pior ou melhor, não tem nada disso, né? O colérico dominante, o influente sanguíneo, o estável fleumático, o melancólico, né? Que ele é conformidade, né? Ele se conforma muito fácil. Você precisa aprender, nenhum é melhor, nenhum é pior, mas se nós juntarmos todas essas coisas, nós nos tornamos maduros. Quando nós equilibramos muito bem isso, mas obviamente sabendo usar os nossos pontos fortes. Né? A comunicação do sanguíneo, a liderança do colérico, do dominante, do sanguíneo influente. Se você é um comunicador nato, você sabe se comunicar, sabe falar, sabe trazer alegria para o ambiente. Mas se você não desenvolver essas coisas, as pessoas vão pensar que você é uma pessoa fútil, né? Muito rasa, não tem profundidade. Amém? Então eu chamo você à maturidade no nome de Jesus Cristo. Faça o teu teste de perfil comportamental e de temperamento. Né? Comportamental eu disse que temperamento é o de temperamentos 4. E busque saber um pouquinho mais e busque responder isso para amadurecer, para você ser uma pessoa confiável, uma pessoa estável, uma pessoa madura, uma pessoa espiritual, em o nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.